Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um Bons de Papo, esse programa maravilhoso que leva não só cultura, empreendedorismo, gastronomia, mas também tudo que você precisa saber sobre o universo da sua cidade, principalmente a nossa, né? Campo Largo. E hoje estamos com ela aqui, Dani Artigas. Tudo bem, Dani Artigas? Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que ficou super em alta na pandemia. Ah, é? Construções e reformas. Todo mundo Quem resolveu. não mexeu em casa? Ah, imagina você fica em casa, olha pra lá aquela parede, olha aquele, meu Deus, eu preciso mudar, não aguento mais. Porque antigamente você ficava trabalhando Não muito dava mais. tempo Não de dava prestar tempo. atenção. E o pessoal começou a prestar atenção em casa, mudou tudo, né? Mudou tudo. Tem Até a que ser um TV. especialista no assunto, né, Zico? Nós, Você fez... eu Conta a sua experiência com um vaso. O nosso Cara, convidado aqui vai achar o mas máximo. eu comprei um vaso bonito. Bom, vamos apresentar ele primeiro, depois a gente, né, ele fala sobre a história do vaso, que é muito interessante. Meu Deus do céu, hoje estamos recebendo o nosso arquiteto. E é para isso que ele está aqui, pra porque resolver. inúmeras pessoas como você sofreram com vaso, sofreram Meu com a Jesus parede, amado, é. quiseram inventar moda em casa sem ter experiência nenhuma. Exatamente. E Eu fiz dançaram. cada uma, cara. Meu Deus do céu. Não, vamos contar Por depois. isso surgiu o assunto aqui para o programa, né? Exatamente. Estamos recebendo ele, nosso arquiteto number one do Brasil, Nossa. Pedro Druzic Júnior. Bem-vindo, Seja bem-vindo. Pedro. Obrigado, agradeço o Que bom. convite aí. Que bom. Hoje Muito bom participar aí com vocês. E você saiba que hoje as perguntas serão direcionadas para o que nós estamos vivendo em casa. Então, o que eu faço quando acontece isso? Eu falei, ó, Pedro, a gente tá te convidando, mas você vai fazer uma orientação de graça pro pessoal, entendeu? É uma consultoria. Uma consultoria. A Não tem ideia, problema, a vamos lá. ideia do programa é essa, você ajudar as pessoas a se orientarem a hora que tiver que fazer uma reforma, construção, o que tem que fazer. Porque o que dá de problema, você acha, não, mas é só fazer isso, é só chamar o pedreiro, é só isso, mas não. Não É não tanta funciona nhaca, assim, né? não, né? Cara, Não Você funciona. é arquiteto experiente aí, já recebeu um monte de bomba para assumir. Com certeza, né? Eu acho assim, obra, mesmo com supervisão, com acompanhamento, coisa, pode dar errado. Pode dar algum problema, pode, principalmente uma reforma, tudo, então... Mas eu acho que sem a ajuda de um profissional é bem pior. A chance é muito a chance maior. é muito Mas maior. o que é pior? Você começar ou arrumar, vamos falar português, cara, cagada dos outros? Eu acho que arrumar é pior. Né? Porque se você começa certinho desde o começo, com um profissional, uma orientação, um projeto, a chance né, de dar certo é muito menor. Agora, se você começa sem um auxílio de um profissional, alguma coisa... Às vezes você gasta duas vezes. Você gasta duas vezes, você acaba tendo que resolver coisas que vocês não imaginam, o que pode acontecer, enfim, e acontece. E aí acaba que o cliente fica perdido e vai procurar a gente depois para resolver as cagadas aí. Sabe que no dia a dia a gente quer ser meio arquiteto, meio engenheiro, a gente faz meio de tudo. Parece que é simples. Parece que é simples. Uma vez eu falei pro pedreiro, eu quero que faça assim, assim, assado. Ele pegou, fez os 2 riscos lá naquela mangueirinha, tal, fez 2, só que ele pegou o risco errado. Aí quando chegou lá na frente, falou, deu um probleminha aqui, seu Zico. Eu falei, o quê? Tá 1 centímetro acima do outro piso. Eu falei, e agora? Ele falou, eu vou dar uma ideia pro senhor. Eu falei, o quê? Coloca piso em tudo, mas eu só queria fazer aquele canto mudar ali, né? Eu tive que fazer em tudo. Eu gastei mais uns 100 metros. Nossa senhora. É o único jeito, seu Zico. Eu falei, tá bom. É o que acontece. E é assim, né? Não procurar um profissional, não ter orientação, né? Tem todas as etapas, né? Se você seguir certinho, a chance lá no final é mínima de dar algum problema. Assim. E uma coisa que o pessoal está reclamando bastante é como aumentou o custo em tudo, né? Em Sim. construção, assim, E acho que vai ser difícil voltar para trás nesse preço, não né? volta, Então a né? gente tem que trabalhar de uma maneira mais consciente e planejado, porque não tá fácil hoje não tá construir. fácil. Tá Já- todo mundo já reclamando. era Até vocês, né, que estão na área, sofrem com isso também, né? Sim, e hoje em dia, por exemplo, né, você tem que refazer, vai gastar mais, e hoje em dia você faz um orçamento, se você demorar ali 5 dias para fechar aquele já fica orçamento, mais caro. já está mais caro. Né? Então, hoje em dia também está complicado isso. Né? Os orçamentos que a gente recebe dos fornecedores, a validade normalmente ali é 3 dias, 5 dias. Não é aquele papo de vendedor mais, se não fechar hoje, semana que vem já é outro preço, vai ter reajuste. Não é mais papo de vendedor, é assim mesmo, né? Acontece mesmo. E sobe o preço e não tem negociação. Ele falou, olha, semana passada era esse valor, agora não tem como segurar. Né? Então tem E tá que pra- pensar pra bem, todos os planejar materiais. bem. Que antigamente, né, apesar dos materiais
terem um custo, você ainda não era um custo tão elevado que você, puxa, não ficou bom, vamos tirar, vamos refazer. Hoje tinha muito disso, né? Hoje em dia não dá, né? Desperdício de material é muito dinheiro jogado fora. E como é que caminha as ideias do arquiteto e do dono do imóvel em relação a... Porque você tem a visão, né, do que você acha que fica legal, e é legal, porque você é o arquiteto, tem aquela visão de aqui vai ficar bom isso, isso e isso. E o dono do imóvel chega e fala, puxa, Deus falou, não, mas isso aqui funciona. Existe muito essa briga? Ou não? Eles te dão carta branca? Como que funciona a vida do arquiteto? Deve ser isso, né? Tem cara chato, cliente chato. Você tem. Não, existem, assim, clientes que dão mais liberdade pra gente, né? Chega e fala, olha, eu quero uma casa, tantos metros quadrados, mais ou menos assim, e desenvolvo o projeto. Então, essa é a melhor situação pra gente, que a gente consegue criar alguma coisa mais livre. Mas tem clientes que já chegam com uma ideia bem específica, assim, bem, né, eu quero assim, eu quero assado, com tantos metros, uma casa com janelas assim, com um telhado assim. Então, te dá bastante. E eu gosto, assim, quanto mais informação o cliente nos passa, melhor. Né? A gente consegue ir mais certo no que ele precisa. Então, gera menos revisões de projeto, a gente acaba tendo um ganho nesse sentido. Eu acho que é um problema grande hoje, como tem o lado bom da internet, a gente buscar referência, tudo, mas também é tanta informação na cabeça do cliente, ele começa a pegar, a fazer print de tudo ali, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto, mas tipo, uma coisa não combina nada com a outra, né? Cabe ao profissional filtrar tudo isso, né? Então, que nem você falou, a quantidade de informação hoje é muito grande, então o cliente tem acesso ao Pinterest, a próprio Google ali, pesquisa, vai atrás, então ele já chega com uma bagagem grande do que ele imagina, que ele quer e tudo. Mas às vezes é um estilo que não combina com outro, então um detalhe às vezes é muito sofisticado ou que a gente não dispõe de uma mão de obra, às vezes aqui qualificada para fazer, tudo. Então cabe a gente pegar tudo isso e filtrar. Falar, olha, né, isso aqui com isso aqui fica legal, isso com isso já não dá muito certo. Para fazer isso aqui, a gente vai ter que ir atrás de uma mão de obra muito específica, né? Não é qualquer um que faz. Então, essa quantidade de informação, a gente tem que filtrar. Né? E conta pra gente quais são os erros mais comuns que podem dar numa obra e que, às vezes, a pessoa ali que não fez um projeto, de repente, chegou para você já com a bomba estourando. O que dá de erro... Que daí a pessoa vê, não, eu não consigo tocar mais sozinha. Eu acho assim, tem muito disso, acontece isso, o pessoal vai lá no escritório, às vezes, Pedro, puxa, tô desesperado. Comecei a obra, achei que ia dar conta e chegou num ponto que eu não sei mais o que fazer. Chega na parte, por exemplo, de um forro de gesso. Puxa, mas eu achei que era colocar um forro de gesso, né? Pedia pro fornecedor, eu quero fazer um forro de gesso. Mas tem muito detalhe, né? É um forro de gesso, é um drywall, tem desnível, tem sanca, tem cortineiro, tem N detalhes. Os pontos de iluminação. Então... O que você quer iluminar. Aí a elétrica, toda a fiação tem que vir antes, né? Normalmente. Então, e às vezes ele não previu isso, então ele já quer inverter a ordem, né? E atropelar as coisas. Então, também cabe a nós montarmos um cronograma da obra. Então, a gente sabe as etapas, né? Quem vai entrar primeiro na obra, tudo. E os clientes não têm esse conhecimento. Então, acaba acontecendo isso. Puxa, cheguei num ponto, agora eu preciso resolver isso. Né? E aí, travou a obra. Aí ele vai lá no escritório e vai dizer, não, mas você não precisa resolver isso agora. Falei, primeiro a gente tem que resolver algumas outras coisas. Primeiro vamos começar do começo. E aí a gente vai chegar, né, nesse ponto. Né? Então, e acontece às vezes da pessoa planejar na cabeça dela um tamanho e de repente faz, putz, ficou apertado, não cabe o sofá que eu queria, aquele vaso, aquela poltrona. Isso acontece Você tá bastante. falando muito desse vaso aí. Não, vaso de flores, plantas. Você tá me cutucando. Tô percebendo uma maldade. Mas essa questão das medidas, dos tamanhos dos espaços também é comum de acontecer. Né? O seu cliente não tem um projeto que ele consiga visualizar e se ver no espaço. Quando ele começa a construir sem uma ajuda de um profissional, ele entra dentro e fala, puxa, mas não vai caber aquela cama que eu queria. Queria uma cama king size e não vou conseguir colocar uma cama Ou coloca a cama e ele não passa do lado. Exatamente. Então,
Acontece isso, esse erro de medida, assim, puxa, se eu tivesse feito com 1 metro a mais, né? O custo da obra nesse 1 metro a mais seria, né, irrisório, mas e às vezes faz toda a diferença. Não prevê parte hidráulica, e às vezes ele vai querer fazer alguma mudança depois, daí depois vai ter que quebrar tudo de novo. Passagem de fio. Ar-condicionado. Acho que ar-condicionado deve ter muito, né? A pessoa quer economizar, às vezes, no início da obra. Não vou querer ar-condicionado. Aí depois de uns 5 anos, já pagou todas as contas, tá tranquilo. Putz, agora eu acho que tava querendo um ar-condicionado. Vai pro portátil. Tem essas mas questões. Fica um trambolhão lá, né? A infraestrutura é sempre importante, né? E isso entra no começo da obra, num planejamento já no começo. Né? Às vezes o cliente, como você falou, não tem intenção de colocar ar. Eu não gosto, acho que não é necessário, tudo, não vou pôr. A gente sempre orienta, fala, olha, se você tiver pensando, de repente, não agora, mas já deixa a infraestrutura pronta. Então, se você resolver daqui 5 anos colocar, a tua infraestrutura está pronta na parede. Então, não tem quebra, não tem nada, não tem bagunça. O instalador chega, coloca o equipamento e meia horinha está funcionando, vai embora, sem papel de parede e revestimento, você consegue daí preservar tudo isso, né? Senão... Porque tem algumas questões que já envolvem, né, uma parte mais estrutural. Então, se o cliente, às vezes, define colocar algum equipamento depois, tem vezes que dá, tem vezes até que não dá, né? Isso a gente está falando de uma casa, mas se a gente pensar isso, às vezes, num apartamento, alguma coisa que já é uma logística diferente para executar a obra, é bem complicado, né? Depende do prédio, do condomínio, do síndico liberar, a influência que tem nos outros apartamentos. Então, eu vou querer fazer um rasgo, ou fechar uma sacada, alguma coisa. Então, tem algumas coisas que tem que prever antes, né? Lá na frente é mais difícil. E a satisfação pessoal e a satisfação do cliente já bateu, já teve divergência? Por exemplo, você chegar e falou, cara, não acredito que esse cara gostou disso, velho. Poxa, ele fez isso mesmo, cara, eu relutei, eu fiz de tudo pra... Cara, nossa. Não, acontece. Tem muito disso, não? Tem porque muito o teu gosto é o do cliente. É por isso que a gente já, né, tenta filtrar e ver tudo o que ele quer e a gente acaba tentando direcionar ele para um caminho. Mas gosto combina, pelo menos. Gosto é gosto, né? Às vezes o que é lindo para mim não é para o cliente, ou o que funciona para mim não funciona para ele, enfim. Mas acontece. O cliente às vezes querer alguma coisa, eu falo, puxa, né, eu acho que não deveria ter feito, ou não deveria ser essa cor, ou esse revestimento. Mas, enfim, é a casa do cliente. Então, se ele se sente bem, se ele gosta daquilo... E a pandemia, ela acho que trouxe uma demanda diferente, né, em questão de reforma. Porque você falou muito nesse assunto, como todo mundo começou a ficar em casa. O que trouxe de diferente, assim? O que a pandemia despertou nas pessoas nessa questão de reforma dentro de casa? Eu acho que a reforma... A gente sempre teve bastante reforma, mas a pandemia trouxe bastante isso. As pessoas ficaram mais em casa e as reformas que estão acontecendo, que aconteceram agora no período da pandemia, eu acho que não foram nem reformas, assim, por questões... tá ruim, o meu telhado o madeiramento tá podre, tá assim. São reformas mais estéticas e para conforto, assim, né? Uhum. Então, mudou um pouco esse conceito. A reforma, antes a pessoa deixava deteriorar, chegava num ponto que ela fala, não, esse piso tá tudo quebrado, eu vou ter que trocar. Né? E hoje não, hoje ela, o piso pode até tá bom, mas ela quer um piso... Já enjoei. E ela quer assim, puxa, eu tô mais em casa, enjoei. Ou eu quero trocar esse porcelanato por um piso de madeira, que é mais quente, que eu vou ficar mais tempo em casa. Então, eu acho que as reformas acontecem. Tem muita opção, né? A nossa parceira aí, Sanitária Pup, eu fico babando quando eu vou lá, porque é muita coisa mesmo. E que imita madeira, e que imita o cimento queimado. Mármore. Hoje tem tecnologias, mármore, tem tecnologias que tem até as ranhurinhas. É uma impressão digital, assim, de altíssima qualidade. E lá na Sanitária Pup tem um monte de opção, né? Você deve viver lá dentro. A gente adora ir lá, né? Para ver as novidades ali. Você toma o cafezinho do Marco, não?
Toma, Viu? toma. Viu? Chegou um porcelanato da Roca. Para que você vamos só para viu? Traga o cliente aqui. Um descontinho para você. Quer um cafezinho? Cafezinho do Marco não eu tomo um pode cafezinho. faltar. Viu? Só porque, viu? Só porque dá um desconto para ir lá. Depois conversar comigo. Toma um cafezinho. Só um pouquinho. Mas deve cansar falar assim, né? Meu Deus do céu. Ele chega no final do dia esgotado. Tudo certo. Viu um negócio pra você lá. Tá bom? Só vou atender outro. Vou ver o que o Pedro quer. Já volto. Meu Deus do céu, né? Mas o Marco é um grande parceiro nosso. Nossa, a gente consegue O atendimento deles lá é bom demais. Negociações com eles lá muito boas. Não, eu acho legal também que eles pegam assim, que hoje não coloca mais porcelanato só no chão, né? É parede. Sim. E faz uma combinação. E lá você já consegue ter ideia, né? Que eles não têm preguiça. Colocam o piso no chão, fazem a combinação. Renovaram o showroom agora, estão com bastante novidade lá. Tá bem legal. Legal esses super formatos também, né? Tem até de 3 metros de comprimento. A gente tem... Cara, olha só, e aqueles visto. fininhos, assim, pra... E são muito finos. legal, sim. Então, 3 metros com uma espessura de 6 milímetros. Mas a mão de obra qualificada para isso tem que ser, não... Tem que ser. E eles indicam lá também, né, a mão de obra. tem. E até legal que eles mudaram lá o showroom e tem uma parte que você vê a aplicação dos porcelanatos nas bancadas. Então, o que é legal, né? Você faz uma bancada, que antes porcelanato era tudo pequenininho, né? Sim. Mas agora já estão próprios para fazer esses revestimentos em móveis, em bancadas, faz churrasqueira, escada, faz aquela meia esquadria, né? Fica perfeito, fica parecendo que é uma pedra mesmo. É maquinário próprio, né? Então, assim, hoje em dia tem se usado bastante porque tem máquinas próprias já para fazer esse beneficiamento dos porcelanatos. E a gente vê até, por exemplo, na Revestir. Eu não pude estar presente esse ano. A feira, né? Focada nesse setor. Nesse setor. Mas a gente vê, assim, a expansão dos porcelanatos para bancadas, assim. Isso foi, assim... É diferente de você colocar uma pedra, porque agora tem muita opção. Muita opção. E os mesmo. grandes formatos facilitam, né? Porque aí eu quero fazer uma bancada de 3 metros. É uma eu só. não preciso de emenda. Exatamente. Né? E eu quero usar, às vezes, o mesmo porcelanato do piso, eu quero usar na parede e quero fazer a cuba do meu banheiro no mesmo porcelanato. Sim. Então, você tem uma unidade ali, né? Um conceito muito sofisticado E com preços acessíveis, aproveitamento de material, são bom. bem resistentes também, né? Até na bancada dá pra você colocar a panela quente em cima, não pode? Dá direto. Pensa em comida, meu Deus do céu. A gente tem que mostrar a praticidade, Zico. Pensa em comida. Coitado do personal dessa mulher. Meu Deus. Mas é muito bom, né? E a qualidade, assim, de impressão, como você comentou, é muito fiel, assim, uma impressão de pedra, de concreto, de mármore, os veios, muita opção. o detalhe. Deve confundir também o cliente, né? Por isso que tem que ter uma confunde. orientação, né? Lá na Sanitária, eles também ajudam bastante nisso. Você consegue ver, sentir realmente. Quando a gente vai lá, eu normalmente já ligo para alguém antes lá, algum vendedor, já deixo meio organizado separado. E a gente já meio que organiza, assim, um roteiro, né, na loja. A gente tem muita opção lá. Então... E dá para combinar bastante esses... Não fica muito poluído? Ou tem como você fazer tudo, assim? Você sai de uma sala, vai para a cozinha e ter as combinações lá diferentes. A gente tem várias marcas, então você consegue até migrar de marcas, enfim, tem várias opções. E tem a facilidade de você conseguir ver... vamos usar, a gente pega as amostras, monta lá, então vamos usar isso no piso e isso na parede. E depois a gente pega essas especificações, essas referências e aplica nos programas que a gente trabalha. Para ter ideia real. Então você consegue ter uma perspectiva eletrônica exatamente com o revestimento que o cliente escolheu. E depois que coloca, não tem mais trabalho, né? De pintar, de papel de parede que rasgou. O revestimento, ele serve para isso, né? Ele vai proteger a parede também, né? Além de você não estética, se incomoda mais. Não se incomoda mais. E gastar o dinheiro da maneira certa, né? Mas muita gente quer economizar, né? Isso é um desafio também para o arquiteto, né? Também. Cara, o cara chega e fala, mas eu tenho orçamento de tanto, daí você vai ter que correr atrás dos milagres, né? Mas também é possível, né? A gente tem que trabalhar, né? Isso é a nossa função também, né? Eu não posso chegar lá e falar para o cliente, olha, então vamos compra esse porcelanato que é lindo, custa R$500 o metro. Mas aqui eu te dou um desconto, eu faço 472. Cafezinho. E o cafezinho vai de brinde. E aí a gente tem que trabalhar com o orçamento que o cliente tem. Então, normalmente a gente já vai com uma ideia, assim, do que o cliente imagina gastar, né? Também a gente não chega lá. Como que faz esse planejamento?
Eu acho que assim, nas conversas que a gente tem no início do projeto, a gente tem um briefing que a gente faz com o cliente, tudo. Tem como calcular até o parafusinho que vai ter que usar, a cola, porque às vezes vai agregando um valor aí que não se espera e dá uma surpresa. A gente acaba sempre tendo, assim, um norte, né? O cliente vai gastar 100 mil, 200 mil, 500 mil, 10 mil, então, né, dependendo da reforma, a gente sabe. Ou te deixa à vontade, fique à vontade. Daí é o melhor. Que bom seria se fossem todos assim. Que bom. Devem ser poucos, mas muito bons esses clientes, né? Que deixa o arquiteto criar. Mas a gente sempre, todo tempo, está trabalhando com essa história do bonito, do funcional e do custo. Não tem como fugir disso. Né? Ainda mais hoje, né? Que encareceu tudo. Então, a gente tem que aliar sempre, beleza. E a parte funcional também, né? Então, existem porcelanatos para cada tipo de ambiente, ou né, um que funciona muito bem na parede, mas no piso não é indicado. E esses líquido, porcelanato líquido e 3D, o pessoal está usando muito isso? 3D bastante, né? Até na própria Revestir, né? Na feira desse ano, teve vários lançamentos das principais marcas aí que estão apostando, continuam apostando nesse revestimento 3D. Eu acho que é uma coisa como que é esse revestimento 3D? Mas não enjoa, um cara, imagina, tem um que eu vi que tem tipo um tubarão dentro do banheiro do cara, assim, eu falei, cara... Que medo! Tem algumas coisas bem exóticas. Aí eu penso assim, vou tomar, mas acho que um ano eu já não aguento aquele tubarão, quero pegar uma baleia agora. Esses revestimentos assim a gente acaba usando bem pontuais, né? Para determinados muito interessante projetos. Esse líquido, né? Agora, o porcelanato líquido é uma tecnologia, assim, como se fosse uma tinta, ele é autonivelante. Então, questão de limpeza é bom também, você né? não tem problema de rejunte, de trincas. Isso então, que é o legal, né? E às vezes você quer e para um determinado tipo de ambiente, né, às vezes... Vai casar bem. Você derrama ali ele nivela, fica como se fosse um espelho. Mas aí vem também a história da aplicação, né? Tem que ser... Não é qualquer um que faz, né? Eu acho que assim, na nossa profissão, na arquitetura, você tem que pegar profissionais qualificados e ir atrás, né? Não adianta, se você querer ir naquela do barato, aquele faz mais barato, aí é um ponto que é um erro bem fatal, assim. A gente vê, a gente sabe. Às vezes dura menos. A gente tem, né, ao longo de todos esses anos que eu trabalho, com isso, a gente conseguiu formar uma rede de bons parceiros. Né? Isso é fundamental, porque fundamental. Tem profissional que, de repente, acho que ele se enjoou da obra, já recebeu o que queria, larga, não aparece mais. Então, acontece muito, né? Tem muito disso. A gente sofre bastante com mão de obra, né? Às vezes, mas os principais bons parceiros que a gente não tem problema. É bom ir na indicação, né? Então, às vezes, a gente fala para o cliente, olha, esse determinado detalhe que você quer fazer, a gente tem uma pessoa qualificada para fazer. Então, ou chama o Claudemir da Asa Engenharia. Claudemir Kuroski. Que daí ele já tem experiência aí de é quase 20 anos aqui em Campo Largo construindo. Sabe que eu fui muito amigo do pai, né? Falecido pai dele, o seu Bidi Kuroski. Eu imitava o seu Bidi, cara. Meu Deus, era meu vizinho. Né? Claudir, vamos chegar depois lá. Vamos felpudo depois. Eu peguei pra entregar o material, pega a Toyota, tinha uma Toyota Bandeirante, né? Vamos felpudo, asa. Conhecia a figura. O seu Bidi, o seu Alcibiades Kuroski, gente boníssima demais. E o Cláudio, excelente engenheiro. É uma referência de qualidade aqui. Tanto o edifício Ampiesa ali que eles estão fazendo com aquela pele de vidro, tá? Conforto, qualidade, né? Mas não só esses edifícios prontos, mas eles... Para o cliente que quer construir a casa ali, passa o projeto para ele, eles fazem, não se incomoda mais, né? A ASA é um grande parceiro nosso, a gente já fez muita coisa com eles. Trabalha com eles também. Que legal. Atualmente, a gente está com uma residência grande em Curitiba, acabou de concluir uma residência grande aqui também, fez algumas reformas, não é muito foco, mas a gente conversou com o Claudemir, ele, pela nossa parceria, ele falou, não, Pedro, não é o foco da gente fazer reformas, para você a gente vai fazer. Então, que legal, né? Eles gostam de começar do zero mesmo. E a gente confia, né? O meu próprio escritório eu fiz com a Asa Engenharia, com o Claudemir. Eu poderia muito boa bem referência, então. eu ter tocado a minha própria obra, tudo, mas na correria eu falei, Claudemir, eu prefiro fazer com você. Porque a falta de tempo, de conhecimento, gasto a mais, porque ali ele também consegue dar uma previsão de gasto melhor do que a gente ir atrás também, né? Isso a gente faz, assim... Para todos os clientes, a gente sempre indica. Né? Os clientes, quando vão construir uma casa, a gente começa os projetos
E os clientes falam, Pedro, puxa, você acha melhor um pedreiro autônomo ou uma construtora? Né? Então, claro que dependendo da obra a gente direciona, mas para obras novas, obras de maior porte, a gente sempre indica uma construtora. Né? O cliente tem uma segurança, tem um engenheiro, no caso da ASA, o Claudemir, que sempre supervisiona as obras, né? Então, para o cliente é a melhor situação, né? Principalmente aquele cliente que não tem tempo, não tem, né, como conhecimento técnico, às vezes. É uma primeira obra que ele está fazendo, tudo. Então, a consultora dá uma tranquilidade muito grande para ele. E uma coisa que você me falou, a gente conversando, e que eu não tinha parado para pensar, né? É importante uma orientação e um conhecimento para quem vai construir desde da escolha do terreno, né? Sim, sim. Isso a gente faz, né? Isso o profissional, o arquiteto, ele pode auxiliar o cliente até nisso. Né? Porque não é só, não, tá aqui numa região central ou tá num bairro que eu gosto, não. Mas como que é o sol nesse terreno? Como que é a ventilação? Como que é a base? Tem vários pontos para analisar posição, também, né? Posição do sol, onde se põe, onde nasce. Não, porque daí isso é fundamental na casa, né? Porque aquela casa gelada que fica mofando. E aí o cliente vai perceber isso lá na frente, quando ele entrar para morar. Né? E já gastou uma grana. Já gastou, a casa está pronta, ele entrou lá e falou, puxa, meu quarto tá mofando, na minha sala não tem o sol, é fria, no inverno não tem quem fique na sala. Aí você passa o resto da vida se incomodando. E até analisar, porque, olha, aqui pode, né, no município, o cara pode construir um prédio. Então, aqui você corre o risco de você ter do lado alguém construir um prédio também. Então, você tem que avisar que tem tudo isso, né? Tem que pensar muito lá na frente, do né? bairro. A gente tem muitos clientes que a gente já fez até alguns projetos e tudo, e vão construir uma casa nova, enfim. Pedro, puxa, estou querendo construir um condomínio. Tenho 2 ou 3 possibilidades de compra. Tem o terreno no começo, tem um no meio e tem um lá no fim. Queria que você me auxiliasse nisso. Então, a gente vai com o cliente lá no terreno, dá uma olhada, avalia, vê o que o cliente quer. Ele quer uma casa, tantos metros, é possível construir naquele terreno ou não? Né? Puxa, esse terreno vai ficar apertado ou vai dar... Terreno, às vezes, tem um desnível, dependendo do tipo de projeto que ele quer, o desnível pode favorecer ou não. Então, essa questão da insolação, ventilação... Que espaço que você quer ter de jardim. Os vizinhos, né? Como o Zico comentou, de repente ele quer construir num terreno de divisa, num terreno que não tem nada, mas hoje não tem, mas pode vir a ter um prédio. E uma coisa que é legal também, né, que a gente começou a se perceber mais na pandemia, quais são seus hobbies? E o que a tua casa pode te oferecer de estrutura para você ficar mais feliz dentro de casa, passar mais tempo dentro de casa. Então, se você gosta de música, será que tem espaço ali para você montar uma área específica, para você ter os instrumentos ali, né? Você sabe que hoje tem vaso sanitário que tem negócio para musical, né? Eu gosto muito de vaso sanitário. Eu falei que ele ficou especialista. Eu gosto de vaso sanitário. Mas ele passou quase um mês tendo que fazer no mato, né? Porque ele errou lá na escolha. Eu comprei um vaso bonito, tal, um lançamento. Moderno. Aí, tipo, você fala, vaso, estou chegando. Ele... levanta a tampa, vaso desistido, daí ele pega abaixo a tampa. Daí o menino botou aquela argola lá dentro, negócio que volta o cheiro, mas não sei o que aconteceu, daí ele tirou, tem que trocar a argola e não achou, e eu falei, meu Deus do céu. Quase que a gente não grava o primeiro podcast aí por causa do vaso dele. Achar um similar, mas né, isso aí tem como que dá certo. Demorou quanto tempo você conseguir arrumar? Deu quase um mês que vocês dizem. Meu Deus do céu. Mas tem que dar uma olhada. E em relação a gente estava falando de ventilação e coisa e tal, e eu lembrei de uma história que o Vitor Marchevski contava, é o nosso amigo Vitor Marchevski, que fala sobre esse negócio de otimizar espaço e nascer do sol e pôr do sol. Ele contava uma história que tem um cara que comprou uma casa de madeira, com madeira para construir a casa, né, de 100 metros. Daí que estava construindo, passou um cara e falou assim, olha, você está construindo aqui, vai ser o quê? A cozinha. Você está doido, rapaz? Pega sol direto, a mulher vai lavar a louça, aquele sol na cara. Daí ele falou, pegou e mudou. Cortou a madeira, já de 100 veio para 80.
Aí ele pegou e falou assim, mas aqui vai ser o quarto das crianças. Meu Deus, sem segurança nenhuma, olha só esse mato aqui atrás, tá maluco? Vai ser o quarto das crianças. Aí pegou, ele foi, cortou, e foi indo. Sempre alguém dando palpite, né? Até que um belo dia alguém falou assim, de quem é essa casa? Falou, essa casa é minha, mas a casa dos palpiteiros é lá no canto. Ele tava jogando todas as madeiras lá no meio do mato. Então é mais ou menos assim, né? Os palpites, tem isso também de você chegar e falar assim, pô, agora vamos te... Não, tudo bem, mas vamos ter que diminuir o projeto. Acontece muito isso. Não, os palpites acontecem a todo tempo, né? A gente normalmente... Você tá no caminho, o cara vem e recua. E acontece assim, de ter palpites externos, né? E às vezes, dependendo do cliente, isso começa a influenciar. E a gente acaba tendo que falar, olha, né, a casa é sua, não é do fulano, do ciclano. Exato. E a gente pensa no... O que faz bem pra você? Como que é a tua realidade da tua família? Se você tem criança, se você tem periquito, papagaio, né? A gente pensa, né, o conceito do projeto, então pega todas as ideias e, né, coloca no papel. E aí mostra para os clientes, puxa, não, ficou legal, ficou lindo, tá ótimo, gostei e tal. Pega o projeto, a gente normalmente deixa para os clientes levarem para casa, amadurecerem as ideias. Se imaginar dentro daquele ambiente. E às vezes, quando volta, a gente vê que começa a ter interferências que não eram dos clientes, né? Então, na hora ele falou, não, isso aqui para mim ficou ótimo, acho que vai funcionar super bem. Daí, numa próxima reunião, puxa, isso aqui eu acho que realmente eu não vou querer. Eu acho que assim, se a gente virava... Falei, puxa, mas né, ele tinha gostado disso. Eu acho que ia... Né? Pois é. Então, acontece. Tipo, nossa, tive uma trabalheira para arrumar isso aí. E vai passando um filme na tua cabeça. Então, assim, né, o cliente tem que pensar a casa. Imagina assim o projeto. Dele, né? A pessoa já montou. Não, derruba isso aí, vamos fazer outro. Daí, olha, não, tira isso aí. Sem o projeto acaba como a tua história. Corta aqui, corta ali. Quando o cara vê, ele não sabe de quem mais é a casa. De quem mais é a casa. Mas e o lance da mulher, a mulher e o marido, assim, porque a última palavra é dela, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Sempre. Porque, cara, eu acho que daí o marido fica na dela falando, não, eu não gostei disso. Ele, tá bom. Olha, é assim? Querida. O que eu já presenciei de briga na minha frente. Morte nenhuma morte. Não chegou nenhuma, a tanto. Graças a Deus. Mas... que tá pronta a casa, mas o casal não tá junto mais, né? É verdade. Já teve separações. Pedro, você consegue vender a casa que você fez? Já teve. Sério? Conta mais sobre isso é legal. Mas... Daqui de Campo Largo? Talvez, eu acho que deve ter alguns clientes fofoca. Vamos fazer um programa de fofoca? Leão Lobo, olha, gente, que coisa, Pedro. E a bombada audiência aí. Mas brigas é bem comum, Porque acontece exatamente isso. Eles chegam com uma ideia e ela começa a falar, ele começa a falar, e aí começa a bater as ideias e tal. De repente já... É na tua frente ali mesmo. E eu presenciando, e eu tenho que ser imparcial, não posso dar cara razão nem para um nem para outro. Mas você tem um que você... Não, cara, ele tá certo. Fica do lado dos homens. Ele tá... Não, dessa pensa, não, ela tá certa, ele tá... Olha, Tem assim, isso é bem comum, assim, tem ambientes que o homem quer para ele, então churrasqueira, garagem... eu acho que tem que dividir as opiniões, você vai cuidar da parte da sala, eu vou ficar com a parte da churrasqueira. Isso acontece, isso começa a desenvolver o projeto, então a mulher quer falar da cozinha, do closet, do banheiro, então ela, eu quero um banheiro espaçoso, eu quero um closet espaçoso, bastante armário, quero uma cozinha ampla, bem iluminada, então... Aí chega na parte da churrasqueira, é ele. Ele tem que deixar, acho que a mulher tem que deixar, que é o ambiente mais dele, né? Porque às vezes daí acontecem as brigas, então ela vai dar pitaco na churrasqueira e ele vai dar pitaco no closet. Aí começam as brigas, né? E falando em close, eu acho que começou a ter uma procura maior também, né? Essa organização, assim, acho que a mulherada tá gostando, né? De ver todas as roupas, ter um espaço ali próprio para fazer maquiagem. O que tem que ter num close? Num closet... Pessoa que quer dar uma reformada, assim, às vezes até num cantinho do quarto, o que precisa? Tratando de reformas, assim, a gente vai ter que usar o máximo possível do espaço. Então, usar o que tem. Né, em cima, do lado, embaixo da janela, então acaba tendo que usar. O closet hoje em dia não é mais um espaço para guardar roupa, né? A maioria dos closets hoje que a gente faz tem um espaço para maquiagem dela, tem um espaço para ele, para ela, tem uma área às vezes como se fosse uma vitrine de uma loja, então legal. Ela quer deixar vai colocar as bolsas ali, as bolsas ali expostas, com uma iluminação legal, então abre a porta do closet, ilumina todo
por dentro. Então, né, é um ambiente que ficou que muito... legal. Agrega muito, né? Agregou muito, assim, né, no passar do tempo. Não é mais aquele ambiente, é um closet ali, é um armário, 4 portas e tal, né? E o que deixa uma casa aconchegante? Opa, bom. Aquela coisa assim, nossa, como é gostoso estar em casa. Quais são os elementos? Eu acho que, assim, elementos... Eu gosto bastante de elementos naturais, assim, né? Eu acho que madeira, o próprio tecido, cortina, né? Sofá, almofada. Eu acho que, assim, bastante objeto pessoal, assim. Eu acho que isso também traz Coisa o de conforto. viagem, assim, é legal ter. Então, a gente... quando a gente faz os projetos, o cliente entra para morar lá, a gente consegue dar um certo conforto para ele, um aconchego. Mas eu acho que a casa, com o tempo, que ela vai ficando cada vez mais Com a aconchegante. cara dos donos. E que esse negócio de trabalho remoto, e muito home teve que fazer para o espaço para o cara trabalhar de casa, porque o cara teve que trabalhar num lugar aconchegante também, né? E aconteceu isso bem no começo da pandemia, aconteceu uma coisa até... Isso já passou? Eu acho que passou já. Agora vai fazer close lá no lugar. Teve uma explosão, assim, de clientes, de pessoas procurando... o escritório para um espaço para trabalhar em casa, porque se viu em casa e não tinha esse espaço. Estava trabalhando na mesa de jantar, estava trabalhando numa escrivaninha no canto, sem iluminação, sem um espaço adequado. Isso a gente viu muito no começo da pandemia, né? Então o pessoal, puxa, vou ter que trabalhar de casa, onde que eu vou trabalhar? Não tem um espaço, não tem uma bancada, não tem... Mas eu vi que, com o tempo, acho que passou um pouco isso. Né? Porque as coisas foram voltando e, assim, o pessoal ficar dentro de casa trabalhando, no começo, né, a gente não tinha uma perspectiva de ficar tanto tempo. Né? Eu acho que isso acabou... Fora de casa a gente estava muito limitado, né? E com medo também. A gente acabou ficando muito tempo, Mas sabe que eu gosto de trabalhar em casa. Eu tenho meu escritório em casa eu faço a maior parte das coisas do jornal. Saio, faço reunião, volto, vou no jornal. E o legal de trabalhar em casa é você se vestir para trabalhar em casa, né? Porque esse negócio de pijama não funciona. Às vezes, vou confessar que mas nem sempre tudo é lindo, você já vai pra cama e volta, vai pra cama. Aí você tá ali trabalhando, vou pra cama. Cara, você tem que tirar a roupa, tomar um banho pra cama. Fica trabalhando com roupa de academia. Eu acho que tem profissões que funcionam, assim, e pessoas que funcionam muito bem trabalhando de casa, né? E algumas profissões. A gente, quando começou a pandemia no escritório, todo mundo foi para casa. Começou no escritório da pandemia, achei que era na China. Olha só, que notícia bombástica. Revelações. E aí a gente se viu trabalhando de casa, todo mundo. No começo estava funcionando, aí de repente a gente começou a ver que estava se perdendo muita coisa. Assim, o caminho estava tendo cortes, assim. Aquela troca de ideia mesmo. Assim, trabalho braçal, um desenvolvimento de projeto, um detalhamento, alguma coisa você consegue fazer à distância. Mas a nossa profissão, a arquitetura em si, é muita troca, né? Eu gosto de sentar na prancheta, desenhar à mão, ter as primeiras ideias ali. Aí eu até te perguntar isso, porque é uma coisa bem característica do Pedro. Ele gosta de fazer o desenho à mão para depois passar para o computador. A nova geração não, é tudo direto no computador, né? Mas você ainda trabalha um pouco a moda antiga e faz uns desenhos lindos. O computador limita bastante, né? Acho que a parte criativa, ele é bem limitado. Ele te dá ferramentas para você produzir muitas coisas, mas eu acho que na parte criativa limita bastante. Porque você consegue fazer, igual você me falou, né? Você consegue fazer a projeção ali já, né? No próprio desenho, que no computador demora um pouquinho mais para você chegar nessa etapa. O computador segmenta muito, né? Então, eu estou vendo uma planta, eu preciso mudar a página para ver um corte, para ver uma perspectiva, E no papel eu tenho tudo isso, né, olhando ali. Então, eu já estou vendo uma coisa, estou pensando em outra. Então, é a forma que você organiza suas ideias mesmo. E uma coisa, Pedro, essas novidades, por exemplo, esses dias eu visitei, né? A Sanitária Pública também tem, mas hoje nós aqui, as grandes empresas de porcelanato no Brasil, tem essas novidades. Por exemplo, eu vi porcelanato de 2x3, cara, uns absurdos grandes. E não é em todo lugar que você acha, mas a fabricação sempre é importada? Ainda nós temos tecnologia aqui? Já temos tecnologia, já. Porque a gente via muito da Itália, né? Via muito da Itália isso aí, Tinha, né? Os primeiros porcelanatos e os grandes... Hoje nós já temos aqui. Os grandes formatos eram todos importados. O 2x3 é lindo. Você faz um banheiro já... A Insepa, ela tá uma referência nisso. Hoje a gente já tem todas as grandes marcas aí, as grandes indústrias
nacionais já produzem. Né? Isso é legal. E uma coisa que você falou ali de cortina, que deixa a casa aconchegante. Aonde que coloca a cortina e aonde que coloca a persiana? Isso vai do gosto do cliente, na verdade. Eu acho que não tem uma regra. Assim, né? Tem clientes que se dão melhor com cortinas, preferem cortinas, né? Gostam assim da estética. Mas uma sala vai combinar mais colocar cortina. Ou não? Pode ser persiana também? Não necessariamente. Pode ser persianas. A gente, né, às vezes tem a ideia de uma persiana, aquela persiana mais de metal, de escritório, alguma coisa, né, assim, mais fria. Mas hoje a gente tem persianas lindas, né, com tecido, enfim, aquelas romanas. Que te dá né, muito uma sensação de aconchego, assim, e muito similar a uma cortina. Legal. E tem umas com proteção solar também, né? Sim. Então, assim, varia do gosto do cliente. A gente já fez casas inteiras com persiana, inteiras com cortina, ou mesclando alguns ambientes com cortina e persiana. Acho que não tem regra. Não tem regra. Eu acho que é o que o cliente... Né? Às vezes tem a questão de... o cliente tem no quarto do filho, o filho tem rinite. Então, persiana é melhor. Meu filho, puxa, se tiver tecido, muita coisa, então a gente já prefere usar uma persiana. Então é menos... É analisar o contexto mesmo contexto. Ali. Aí tem uma limpeza mais fácil, né? O pó não fica impregnado ali. Então, nesses casos, a gente tem que optar. E a questão da importância da iluminação, porque eu acho que antes a gente pensava assim, não, a iluminação tem que dar aqui uma luz, tem que enxergar e acabou. É aquele foco ali no meio do ambiente. Né? Né? Que ele pensava só naquele no meio do ambiente ali, que você liga uma luz e acabou. Mas não, né? O que ela dá de... Ela cria um ambiente diferente, né? Se você liga umas luzes mais no canto, mais central, aquela luz um pouco mais amarelinha. A iluminação, eu acho que, assim, transforma o projeto. E ela tanto consegue valorizar muito um projeto ou depreciar muito um projeto também, se for uma iluminação ruim, né? Então, tem ambientes que precisam de muita luz, um ambiente que você vai desempenhar uma tarefa, uma cozinha, uma lavanderia, um escritório. Então, nesses ambientes, você tem que usar uma iluminação para a tarefa, uma iluminação mais difusa, enfim, que auxilie nesse desenvolvimento da tarefa. Numa iluminação de um quarto, de uma sala, você pode trabalhar já uma iluminação mais cênica, né? E também tem... O que é uma iluminação mais cênica? Alguma coisa mais pontual. Então, o cliente, às vezes, também pode optar, assim, a gente pode ter circuitos de iluminação, toda a parte de automação também. Então, o cliente pode automatizar toda a iluminação da casa. Uma coisa que eu acho legal, né? As casas inteligentes, né? Hoje em dia, né? Tudo... Isso é bacana, né? Controla também pelo celular, né? Isso é legal. Hoje, né, a gente já fez algumas residências que o cliente tinha a casa dele inteira no celular. Imagine. Ele controlava ar-condicionado, irrigação do jardim. Nossa, que prático, né? Aquecimento de piso, todo o som, toda a iluminação interna e externa do jardim, abertura de porta. Então, a porta da frente, né, tinha biometria ou ele acionava. Então, se chegasse alguém na casa dele lá... Ele podia abrir. Ele podia abrir à distância. Então, mas é muito pouco ainda, né? Ou já está mais acessível, mas ainda é pouco. Assim, essas tecnologias, assim, elas ajudam, mas também o cliente tem que... Saber mexer. Pega lá a porta. Ele tem que saber. Olha, tá o Enzo lá, o Enzo no celular. Ele tem que saber o que ele quer, né? E ele tem que ter facilidade, porque você pode, que nem eu falei, controlar a casa toda. Mas se você não Ou descontrolar a casa toda. Se você não tem o mínimo de conhecimento, acaba se tornando um transtorno. Porque isso requer um pouco de habilidade. Sim. Né? Você tem que estar bem high-tech mesmo. O cara tem que ser total high-tech. Né? A gente já teve clientes que queriam e fizeram tudo isso. E sabiam mexer. Mas deve ser muito legal. É muito legal, assim. Né? O cara estava na empresa... E é caro fazer ou já está... Não, está bem mais acessível. Essa questão, assim, da automação completa, são poucos clientes que a gente consegue fazer, assim. Normalmente a gente faz algumas coisas mais pontuais, que daí é mais tranquilo para a pessoa, o custo é bem menor. Então, ele quer ter automação da iluminação, né? Então, pelo celular, ele está deitado no sofá, eu quero assistir um filme. Eu baixo a iluminação e assisto meu filme. Né? Ou ele quer ligar um ar-condicionado. Então, a mesma coisa. Ele está ali, ligou o ar-condicionado. Então, são coisas mais simples. Né? Ou uma iluminação externa, às vezes está viajando,
né? Então, ele Centro de tem todas as segurança. câmeras e Todas tem as iluminação do jardim. Então, ele viu alguma coisa, ele acende a iluminação. Já acho que E tem gente até em casa. fala, né? Você conversa com a pessoa através de, tipo, o que você está fazendo aí? Tipo, é muito Você tá me legal. roubando aí? Coloca muito legal. um alto-falante ali. E me diga uma coisa, e histórias, assim, alguma coisa, eu gosto de histórias engraçadas, uma coisa que aconteceu, que marcou, assim, não precisa contar a pessoa, pode só contar a história. Pode contar, né? Não, o se for da nome. cidade, conta, nós somos fofoqueiros. Nós somos fofoqueiros. Pois é, deixa eu pensar. Alguma coisa assim, aquela Tem- história, assim, poxa, meu, isso foi muito engraçado, porque isso é legal, a galera quer saber esse tipo de coisa também, né? História engraçada, assim, com clientes, assim, essas brigas, algumas discussões, isso tem N, assim, mas... Que marcou, assim, falou, pô, essa marcou. Teve um episódio uma vez engraçado, então, mas isso bem lá atrás. E aconteceu comigo, não foi nem com o cliente, não. Teve uma situação, a gente estava na obra e o pedreiro começou a montar a forma da escada para concretar. Uhum. E eu cheguei lá e falei, não é assim, a gente vai precisar, né? Ele tinha feito ela num formato, eu falei, não, ela era arredondada, uma escada bem complexa. E aí eu falei, não dá para fazer assim, dentada, eu quero que ela fique lisa por baixo. E ele já tinha começado um bom pedaço. Assim. Ele falou, não dá para fazer. Eu falei, não, tem que fazer. Ele, puxa, mas já comecei. Então eu falei, né, desculpe, mas infelizmente... O projeto é esse. Tem que seguir no projeto, né? Então a gente vai ter que desmontar e fazer de novo. E não existe um não dá, né? Não existe não dá. Então, assim, vamos desmontar e vamos fazer de novo. Não gostou muito, mas tudo bem. Fez, no outro dia eu cheguei lá, tava lá a escada começada, tava do jeito que tinha que ser. Uhum. Mas eu vi que ele ficou chateado. Poxa, chegou aqui, mandou eu desmontar o negócio que eu já tinha feito e tudo mais. Uhum. Passou um tempo, eu voltei na obra, tava uma calça preta, uma calça nova, tudo, e eu vi que ele tava chapiscando a parede. Mas E aí não deu outra, agora. Né? Ele pegando a massa, e eu acho que ele me viu assim de canto de olho. Quando eu cheguei perto, assim, ele pegou e... Mas inteiro, assim. E eu tava com uma máquina fotográfica e a calça, assim. Falei, putz, meu Deus, Pedro, puxa, desculpa, não vi você aí. Tá cobrou, bom, né? não vi. Tá assistindo a gente, né? Sabe quem Seu Carlito, né? o senhor tá assistindo a gente, seu Carlito. Essa foi uma história. Eu só olhei e falei, puxa, não tem o que fazer, né, agora, né? Fiquei com prejuízo da calça manchada. Nossa Senhora. E se tinha que ir pra algum lugar, já não deu, né? Tinha que voltar e trocar de roupa. E a câmera? Deu prejuízo na câmera? Não, a câmera, acho que quando eu vi que tava vindo Você aquele virou? jato, eu só virei, assim, tchau. Cara, que sacanagem. Acontece, tombo em obra, nossa, essas foi coisas. sem querer. Tombo em obra. A gente acaba sempre acompanhando as obras, né? E aí você vai lá. E os pedreiros dão risada. Ainda mais assim, aquele sarna ali. Caiu lá embaixo. Ainda que a gente não tem, né? Eu costumo tratar sempre as equipes que estão nas obras da melhor forma possível, porque né, a gente depende muito deles. Se nós temos prejuízo no guarda-roupa, mas acontece. Aí chega, aí, Pedrão! Esse foi um caso que eu lembro, assim, que foi bem marcante, assim, de ter acontecido, né? Mas sempre tem. Sempre tem, né? E tem aplicativos, assim, que a pessoa pode, em casa mesmo, tentar montar. Quero mudar aqui meu quarto, deixa eu ter umas ideias. Tem. As fábricas de tinta, por exemplo, Souvenir, tudo, eles têm os aplicativos, né? Você consegue fotografar o teu ambiente e ir lá, selecionar leque de cores e aplicar. Então, tem algumas marcas... uma ideia mesmo, mais real. E hoje em dia, assim, a maioria das marcas, tudo tem os aplicativos bem interativos mesmo. Você consegue visualizar, pegar o produto, girar, ver o produto de ponta cabeça. Então, é bem legal, bem acessível, assim, né? Coisa que a gente não tinha anos atrás. Né? E tem mulher que presta serviço também nesse setor, porque até tem uma startup que eu fiquei sabendo que foi lançada, que ela é focada em mulheres que prestam serviço. E realmente foi uma mulher que criou isso. Eu achei muito interessante, porque ela queria amamentar o filho dela e era um homem prestando serviço e ela não podia e o cara não ia embora. E ela, meu Deus, se fosse uma mulher aqui, eu conseguiria amamentar. E aí, disso ela criou a startup, que eu achei muito legal a ideia. E tem mulheres trabalhando já, que são registradas nesse aplicativo. Eu já vi mulheres não sei se aqui em Campo pesado, Largo tem. Assim, tipo, assentando tijolo mesmo, sério? fazendo piso, quebrando parede. E já... E mulher é eletricista. Muito detalhista, mulher, né? Eletricista, não lembro, mas assim, pintura, já vi. Com gesso, com marcenaria também, auxiliando, nossa.
Mulher deve ser mais detalhista nisso, sim. né? Eu acho que sim. Só não pode trabalhar de TPM, daí ela mata o arquiteto, o pedreiro e engenheiro. Nesses dias a gente nem chega na obra daí, né? Deixa lá, fica em casa. Mas eu já vi, sim. Eu acho muito legal. Apesar de não ser tão comum, né? A maioria é sempre homens nas obras. E design de interiores faz bastante? Também, bastante. Eu sou pós-graduado, eu fiz pós-graduação em design de interiores. E era uma coisa que não me chamava, assim, na época da faculdade, tanta atenção. Não queria mexer muito com a parte de interiores. Assim. Só a arquitetura mesmo. Arquitetura. E aí, no decorrer da faculdade, foi mudando isso, tanto que quando eu terminei a faculdade, fui fazer design de interiores. Que legal. E eu acho que é uma área, assim, muito, muito boa, assim. Tá sendo mais valorizado agora, né? Legal. E me diga uma coisa, o que você acha, Pedrão, desse negócio? Eu acho muito Pedrão íntimo já. Nossa. Pedrão, seu Pedro, posso no mercado. Pedrão é o pai, né? Porque ele é o Júnior. Ele é o Pedrão pai. Pedrão é o pai. Pedrão é o pai. O filho do seu Pedro da dona Mara Sabeita. Esse negócio de reality, cara, essa proposta de entregar o que era para ser em 6 meses, em 10 dias... Você se arriscaria de se convidassem? Pedrão, vamos fazer um negócio aí, esse negócio rápido, reformar a casa não sei de quem. Esses reality que tem, esses programas, o que você acha disso? E porque pouquíssimas vezes a pessoa volta para ver como é que tá a casa, né? Reparou isso? Não vai ter. Se caiu alguma coisa ali, a gente não vê na funcionou. televisão, é uma maquiagem, né? Você olha ali, tá tudo, né? É que também vai uma super equipe rápida, não tem... Eu vou te dizer, se alguém chegasse para mim hoje e falasse assim, eu quero fazer uma reforma simples, eu não toparia. Por conta muitos erros da que correria, podem... é muito estressante. Fazia isso muito lá atrás, né? De ter que pegar muita coisa, ter que resolver muita coisa e tal. Hoje eu acho que não faria, porque é muito desgastante. Porque, sei lá, cura de uma parede, não sei, assenta o tijolo, o carro ali, faz a massa e tal. Tem Cara, um tempo de tem espera. um tempo, né? A gente vê nesses programas assim, eles não mostram realmente, né? Então eles dão uma maquiada. E eles também vão optar por coisas mais simples, né? Mais simples, mais rápidas. E às vezes a gente vê que, você falou, uma cura o cara rebocou a parede hoje, no outro dia ele tá pintando. Isso não dá para fazer. Você precisa curar o reboco ali para depois. Você vai jogar tinta numa parede úmida. Mas para a entrega deles, que tem que acontecer, o cara faz. Só que aí vai acontecer um problema mais para frente, que daí a câmera não vai mostrar, né? Não volta. Então, não volta mais, né? Aí daqui 6 meses a parede do cara tá inteira bolorada, a tintura já descolou tudo, já rachou, mas daí ninguém vê, né? Então, tem que esses programas eu acho legal de ver, assim, porque sempre tem soluções. Eu acho que a gente sempre tira alguma coisa. Né? Às vezes pro bom, às vezes pro ruim. Então, o cara fez um negócio, melhor nunca fazer isso que não vai dar certo. Mas eu acho legal de ver, assim, tem algumas sacadas boas, assim, que o cara resolveu, puxa um móvel, uma prateleira que o cara colocou, um biombo, uma coisa. Então, você sempre tira uma ideia, mas... Coisas práticas, né? Eu acho que executar isso que você falou, é muita gente envolvida. Pra gente fazer, é muita dor de cabeça. Você tem que controlar uma equipe, e a gente tem bastante obra, então é complicado, a gente já vê, a gente já sofre e corre todo dia, então... E hoje o que tem alto em termos de eu não sei, antigamente as divisórias sempre com tijolo, hoje em dia é muito drywall, divisórias, hoje em dia mudou isso? Ou ainda continua? Continua as divisórias mesmo de tijolo, parede de tijolo ou não? Isso... A alvenaria padrão, né, assim, tijolo a gente continua fazendo, mas isso mais para obras novas, alguma coisa. Eu acho que o drywall... Hoje em dia nem laje mais, em determinados projetos, a gente nem faz mais laje com concreto. A gente tem usado até outros materiais, um piso wall, que é uma chapa. Piso wall? As placas cimentícias que diz também. É uma drywall também? Ou não? É diferente? Para piso, não. Para piso a gente usa esse wall que ele faz a vez da laje como se fosse realmente uma laje. Ela aguenta o mesmo peso, tudo, e é uma laje seca, né? Então... Você não tem sujeira, você não precisa fazer concreto, você não precisa fazer escora, não precisa ter 28 dias de cura do concreto. Então, você consegue fazer isso. A gente usa muito para mezanino, né? Então, você coloca aquilo, pode pôr um porcelanato em cima e a aparência, a impressão que tem é que você está com uma laje convencional. Que legal.
Vamos aproveitar para falar do nosso parceiro Camp Auto Center também, né, Zico? Que está em todos os podcasts aí com a gente. Tá sempre com a gente, né? E até falando mais desse assunto mais requintado e tudo mais, eles têm, para quem tem carros novos, eles trocam os pneus como o original de fábrica. Sim, então não igualzinho. precisa ir na concessionária caso precise trocar o pneu, porque lá eles têm aqueles mais esportivos também, aqueles high performance. High performance, com acima de aro 17. acima de 17. 17. Teu carro tem esses pneus assim mais chiques? A Range Rover não. É o carro exclusivo deles, só troco lá. Mas daí o único lugar que eu achei para Range Rover foi na Camp Pneus. Olha só. Não, eles conseguem o que O precisar. que precisar. Eles são high performance mesmo, né? Não só nisso, em todos, né? Trilha também, off-road, tem tudo, né? Tem o que precisar, tem lá de pneu. É uma referência mesmo aqui na cidade. Eles são feras mesmo, o pessoal lá, parabéns, né? Sempre. E o atendimento é muito bom, né? Sem contar o psicológico deles, que é muito bom também, porque chega aquelas pessoas, né, que querem ensinar você a trabalhar, né? Eu acho que o problema está aqui. Em todos os sentidos, dão um jeitinho, né? Camp Pneus, sempre um abraço a todo mundo lá na Camp Pneus. São maravilhosos. Então, precisando de pneus, não precisa ir na concessionária. Vai lá que eles resolvem. Tá aqui do lado, pertinho, prático. Sim. Preço bom, porque Preço deles têm bom, mais qualidade. unidades, conseguem um preço bem legal aí para todo mundo. Isso é o diferencial da Camp Pneus. Pedro, então esse mercado teu aí vai continuar aquecido, né? Tá, continua aquecido, né? Acho que a pandemia não prejudicou. Melhorou, na verdade, Melhorou. né? Foi um dos setores que melhorou. Que melhorou. E foi engraçado que começou a aumentar o preço e o pessoal começou a procurar mais, né? Por que será que... Pois é, eu acho que tem essa questão mesmo do ficar em casa, né? Não poder viajar, então acabou esse dinheiro que ia investir talvez numa viagem e acabou investindo em casa. Né? E aconteceu mesmo isso. Assim, e continua aquecido igual? Continua igual. Né? A gente tem muita procura assim, de projetos e foi um boom assim mesmo. Então começou a pandemia, todo mundo para casa, a gente estava naquela bem certo o que ia acontecer, né? Um pouco assustado, falou, puxa, e agora? Né? Vou ter projetos, como é que vai ficar? E de repente aquilo Vocês não tiveram folga na pandemia, aquilo começou né? a crescer. Começou a crescer, e a gente acabou se vendo até recusando, de repente, alguns trabalhos, Olha porque só. não tem como absorver, assim, tanto. E assim, daí começou aquela história de faltar material no mercado, né? Porque daí as indústrias... Você atrasou as indústrias pararam, perrengue, né? hein? Isso aí. Tiveram que desligar, né? Ainda tem, né? Um pouco disso. Ainda tem. A gente viu muito com revestimentos, a gente viu que aconteceu isso, metais, louças, então... teve um apartamento que a gente estava fazendo em Caiobá, os clientes queriam metal preto. Eu quero todas as torneiras do apartamento preto escovado. Assim. Lá você foi lá na Souvenir lá. Não, mais ou menos. Eu vou pintar, porque a gente não foi, vão saber, dura a gente 5 foi anos. atrás e não encontrava. Não. E aí a gente foi até até a fábrica, né? Ligou para a fábrica, tudo, eles falaram, sem previsão. Para daqui, pelo menos uns 6 meses. E a gente precisava daquilo para um mês e meio. Então, acabou... Mas daí muda tudo e espera. Não, aí a gente acabou tendo que mudar, porque é muito tempo. Daí você entra a arte do convencimento, né? O apartamento ia ficar pronto sem torneiras, porque não ia dar para esperar. Então, a gente voltou atrás e mudou tudo para o convencional, para o cromado. Né? Então, a pandemia aconteceu isso. Teve um boom, assim, as fábricas pararam de produzir e aí começou a crescer demais. Né? Todo mundo querendo construir, reformar e tal. E aí não deu conta, faltou material. Né? O aço subiu demais, o valor de aço... Foi meio assustador, né? Mais do que Assim, dobrou, os orçamentos a cada mês ia assustando. Teve um cliente que fez uma cotação de aço para casa dele, um sobrado de 300 metros. Só em aço ele ia gastar mais de 100 mil reais, 110 mil reais de aço. Mas para fazer o que com aço? Vai na estrutura, né? Desde fundação, as vigas, pilares, lajes. Caramba. Aí ele falou assim, Pedro, eu vou gastar mais de 100 mil reais num negócio que vai ficar dentro do concreto. Eu falei, isso. pois tem que fazer. Aí a gente acabou voltando um pouco no projeto, tentando solucionar um pouco a arquitetura ali, aliar um pouco a arquitetura, porque a gente tinha feito já um projeto que já era uma coisa mais ousada, era um projeto que tinha grandes vãos em balanço, então era um projeto diferenciado.
Mas aí a gente teve que voltar um pouco atrás, tentar... Encarece muito aquelas vigas mais grossas. Em conversa com o calculista, daí com o nosso engenheiro calculista lá, a gente tentou um meio termo. Então, esse vão de 5 metros, se a gente colocar um pilar aqui, reduz a estrutura. Fica um pouco mais barato. Então, a gente foi adaptando. Só que a gente tinha que aliar a estética também, né? Sim. Então, às vezes, a colocação de um pilar ia interferir na arquitetura. Então, a gente foi meio... aqui dá para colocar um, aqui já não. Aqui a gente quer que mantenha assim. Então, a gente conseguiu reduzir um pouco. E quando fala de design também, a tua área, as tendências, né? Hoje o pessoal trabalha com tendência. Tendência é uma coisa que é um probleminha, né? Tendência. Complicado, né? Acho que dependendo... É que muda muito rápido. Muito rápido, muito tem rápido. Muita coisa. Depende do que você Uma coloca. Tendência é isso que a gente comentou dos porcelanatos, né? Isso é uma tendência. O que mais que entraria, assim, que está mais em alta? Eu acho que teve algumas tendências, assim, que a gente visualiza. Teve uma época, assim, da Pedra São Tomé, da canjiquinha, né? Daquela Pedra São Tomé. Aquele filete, aquilo foi também, assim, estourou. Teve uma época que a gente só fazia isso. Era fachada de casa, era Pedra São Tomé. Daí Pedra-ferro. Daí veio Pedra-ferro. Daí, agora está numa fase, assim, cimento queimado. Isso está muito em alta. Eu acho que não é uma coisa, assim, tão cansativa, tudo. Eu acho que cimento queimado bem bacana. Gosto bastante de trabalhar nos projetos. Moderno. Mas também uma tendência. Isso veio de uns anos para cá bem forte, assim, então... E aí tem os arrojados, aqueles que vêm mesmo com o tubarão dentro do banheiro e não adianta, e você olha e fala, cara, você vai enjoar disso aí, ele fala, não, eu quero. Depois te liga, enjoei. Mas acontece. Tem cliente, às vezes o cliente até sabe, ele fala, eu vou colocar isso, mas daqui 3 anos eu vou trocar. Às vezes é uma coisa pequena, um detalhe, tudo bem, ele troca. Mas às vezes o cliente fala, eu quero pôr uma parede de tubarão nessa parede inteira aqui. Aí cabe a gente falar, olha, é por tua conta e risco. Cada um vai com passar, seu gosto, né? Não dá, né? A tendência é meio perigoso, porque acontece, a pessoa vê, e às vezes ela vê na casa de alguém, ou em algum restaurante, em algum hotel, acha aquilo lindo, mas na casa dela não vai. Você acha que tem alguma que vai e volta? Tipo, Casa Cor é meio que para isso, né? Para mostrar o que... A Casa Cor tem muito disso, né? De mostrar, assim, tendências e cores da moda. Inspiração mesmo, inspirações, né? E tudo, né? Mas é difícil morar numa casa cor, né? Eu acho difícil. É aquela coisa que parece que você não pode sentar no sofá, que você não pode se jogar, você não pode ter filho, que senão vai estragar tudo. Cachorro nem pensar, Cachorro, gato. Você entra lá, assim, você fala, nossa, esse ambiente é lindo, mas eu não moraria nele. Exato. Tem que ver no que se aplica usar aquilo. Nossa, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Daí você vai deixando também mais pessoal, né? Você vai lá para captar algumas ideias, né? Alguns detalhes, alguma coisa mais... Ali tem muito da liberdade, né? Eu acho que a Casa Cor é legal porque, assim, ela dá para o profissional uma liberdade que a gente muitas vezes não tem de fazer num projeto. Né? Às vezes eu quero fazer uma sala inteira preta. Mostra teu potencial, né? Os clientes não vão, né? É difícil um cliente falar assim, legal, Pedro, vamos fazer o piso preto, parede preta, teto preto, mas lá pode, né? Você não tem o cliente, então você, né, cria a partir da tua cabeça e vai desenvolvendo as coisas. Então te dá essa liberdade, mas realmente para muita coisa que você vê lá, você fala, não funcionaria numa casa com criança, com cachorro, né? E parece assim, a gente vê alguns projetos assim, fala assim, nossa, é lindo, mas não tem o aconchego, não se aplica. Assim. E você vê alguns dessas tendências voltando, ou pode voltar, uma Pedra São Tomé, alguma coisa assim, que pode, voltou tipo moda de roupa, tem muito, isso aqui agora voltou. Isso acontece também, né? Acontece. Voltou. Tem bastante exemplos, não sei te dizer um assim, mas isso acontece muito, assim, né? Eu acho que... O negocinho dos elejinhos de vovó, lembra da casa de vovó? Eu ia te falar tem justamente coisa que volta, né? O ladrilho... Com um jeitinho um pouco diferente, mas volta o conceito. O ladrilho hidráulico, que a gente chama, que é essa cerâmica... antigamente se usava isso no piso da casa da avó e tal. E isso voltou, isso na própria Revestir agora também veio muito forte, continua forte, né? Isso já vem de alguns anos. E é uma coisa que voltou, né? Outra coisa, um exemplo assim, antigamente nas casas de vó, tudo a gente tinha uma área de serviço, uma coisa, aqueles elementos vazados, que a gente chama os cobogós, né? Que são aqueles bloquinhos de 20 por 20, vazadinhos. Que é bem usado isso também, que serviam, antigamente serviam só para ventilação. Então, colocava aquilo porque não tinha opção de janela, ou queria ter segurança, mas queria ter ventilação, usava aquilo. Entendi. E hoje em dia, isso
né, tomou... Eu vejo bastante em consultórios isso, e né? assim, sofisticou muito esse Divisão elemento. de sala e... Ele não é mais só um elemento funcional, ele ficou com um apelo muito estético, assim, né? Então você tem uma pintura alto brilho, um desenho diferenciado, ficou... E isso é uma coisa que voltou, né? Era se usado há muito tempo e agora voltou a usar. Uma coisa que eu sinto falta na casa da avó é a avó. Ela morreu. Que suave, né? Pedro, e pra gente resumir aí a nossa conversa e finalizar aí o nosso papo. Em resumo, a pessoa que quer fazer uma reforma em casa, dá aquela orientação geral, assim, né? Que são fundamentais para a pessoa não se encrencar no meio do caminho. Planejamento. Eu diria assim, procure um profissional, né? Não queira fazer sozinho, muito provavelmente você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, procura um profissional e, assim, o profissional, o arquiteto, pode te auxiliar em muitas coisas, né? Não só na parte estética, na parte funcional, na parte de manutenção da tua casa. Então, eu acho que, assim, procura ajuda de um profissional. E se a pessoa quiser meio que tentar por conta própria, o que é o passo inicial? Primeiro, o que ela realmente vai fazer e o que vai demandar, ela tem que pensar em todos os aspectos ali, né? A questão funcional. Tem que ter um planejamento, né? Não dá para começar uma obra assim meio na louca, assim, não é sair, não quero mexer aqui na cozinha, já sai fazendo, não. Pensa em tudo antes. Pensa em tudo, pensa em custo, avalia quanto você vai gastar. Os profissionais que tem que chamar, buscar referência, isso é uma coisa que precisa, né? Eu acho que assim, tem que ver, eu vou contratar um gesseiro, um pintor, uma coisa, tem que ver e ir atrás, ver o que a pessoa já fez, alguma indicação. Acho que é o principal, assim, né? Não dá para ir meio na escura, assim, porque é uma coisa que se você errar vai sair caro. E olhar os materiais também, analisar as opções. Sim. Acho que os materiais, assim, não dá para... tem que pensar não só na beleza do material, mas na manutenção, às vezes, disso. Né? Então, esse material, esse piso polido é lindo, mas isso vai se aplicar na minha casa, eu tenho cachorro, eu tenho criança, isso aí. né? Eu Pensar tenho não uma só pessoa... no início, mas o início, meio e fim de obra, Início, meio e fim, né? Você tem que ter um norte, tem que saber para onde você vai, né? Não dá para começar uma reforma, não é uma coisa simples, não é uma coisa barata. Então, listar até para ver custo e o que você está disposto a gastar também, né? Porque a gente tem, né, materiais de um preço X, uma luminária que custa R$100, eu tenho uma luminária muito similar, que dá o mesmo efeito, uma coisa, mas custa 1.000. Então, a pessoa tem que entender isso também, né? Puxa, eu quero fazer alguma coisa legal, mas talvez não precise uma luminária de R$1.000. Posso fazer com uma de 100 que eu vou ter um efeito muito parecido. Então, planejamento. Eu acho que tendo esse planejamento, essa programação, assim, né? E ver o tempo, ver a logística, né? De uma obra, às vezes, em casa, também isso é importante. Porque uma obra dentro de casa gera um transtorno, né? Por menor que seja. Então, tem que ser bem planejado porque senão te incomoda demais. Tem que estar em comum, vamos dizer assim, a família toda tem que estar disposta àquilo, porque fazer uma reforma em casa, vai ter gente em casa, vai mudar os horários, vai mudar a rotina, vai ter bagunça, vai ter sujeira, então... Né? Isso é importante. A pessoa vai fazer uma obra, ela tem que pensar nessa logística. E quem fez uma reforma legal foi o Nenê da Porto. Ficou bonita a loja dele, que é a última reforma que ele fez. Caraca. Ele tem uns peixes lá na parede, os peixes, né? Ele tem os peixes. Falei, vamos Você botar um tubarão aqui, Nenê, sei o que e tal. E tem muita coisa, tem muita novidade, né, que chegou lá. Não, agora tem uns moletom, uns vestidos de moletom pra mulher, né? Falou pra mulher. Vestido de moletom da Triton, um tênis, umas bolsas super modernas também. Comprei um tênis da Elos lá. Da Elos também, muito legal. Ele tem umas coisas diferenciadas, marcas boas de referência. Chegou novidade! Camisa! Essa aqui é de lá, Camisetas. Olha. Essa aqui é de lá do Nenê. Olha, tudo super bem? moderna essa estampa aí, tudo né? certo, é moderna. Gostou? Tem uma Convidar legal. as pessoas para ir conhecer a nova coleção, né? Nossa, tá linda. Eu já fui, conheci. Outono e inverno. Outono e inverno. Pedro, muito obrigada pela sua orientação, por participar do Bons de Papo aqui com a gente. O Pedro é bom de papo também. Ele é bom de papo. Que bom, eu que agradeço pela oportunidade e desejo sucesso para vocês. Pedro, desde novo no comércio, tem que ser bom de papo, né? Não, ele é.
gente tem que... No comércio, arquitetura, esse contato sempre com os clientes, né? Tem que ter até uma técnica, assim, né? De papo para conseguir captar bem dos clientes. Isso a gente aprende com o tempo, né? Aprende. São 20 anos aí de profissão, então já dá para conhecer bem como fazer. Começou com 10? Novinho, né? Que bom se fosse. Tá novinho, né? Conservado. Isso aí. Então que tá bom. bom. Legal. Obrigada. Obrigado a Baita vocês. papo. Obrigada e mais um Bons de Papo juntos, né, Zico? Exatamente. Mais um Bons de Papo. E fique sempre atento, nos acompanhe, nos sigam também nas redes sociais. Qual é a sua rede social, Dani Artigas? Minha Dani Arte. Mas sabe que eu não posto muita coisa de trabalho lá, não. Não? É mais o pessoal mesmo, mas tem as redes sociais da Folha de Campo Largo, né? Isso. Todo mundo... Só no Facebook já são mais de 90 mil seguidores. Que legal. É muita gente, né? Muita gente. O Instagram é Folha de Campo Largo, agora o YouTube também, né? Temos uns vídeos lá, mas agora os Bons de Papo sempre... Dominando. Sempre postados no YouTube também. Isso aí, Então siga lá. aí. Zico Obrigada Lamour mais Comédia. uma vez. Sigam também. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau.